E aí, noobs? Quando a gente fala de Super Nintendo, normalmente os mesmos jogos aparecem. Mario World, Zelda, Donkey Kong, Chrono Trigger. Mas o Super Nintendo tinha um lado escondido. Um catálogo cheio de jogos estranhos, criativos, difíceis e muito melhores do que muita gente imagina. Então hoje eu vou te mostrar 15 jogos pouco conhecidos do Super Nintendo que você precisa jogar. E olha, alguns desses aqui parecem aqueles jogos secretos de locadora que só você conhecia. Então, já deixa o like e bora mergulhar nas joias esquecidas do Super Nintendo. Nosferatu foi lançado em 1994 e é um dos jogos de terror mais subestimados do Super Nintendo. O jogo coloca você dentro de um castelo sombrio, cheio de criaturas monstruosas. O objetivo é resgatar uma mulher sequestrada, e para isso você precisa enfrentar vampiros, demônios e outras bizarrices. A atmosfera é muito pesada para o padrão do Super Nintendo. Os corredores escuros e o visual sombrio criam uma tensão constante. A jogabilidade mistura ação e plataforma. E um detalhe curioso, você luta praticamente só no soco. Sem espada, sem arma, é pancadaria contra os monstros literalmente. É um jogo que impressiona pelo clima e pela ambientação. E para quem gosta de desafio, é uma ótima opção. O jogo tem uma dificuldade bem alta. Chegando também em 1994, Blackthorn foi desenvolvido pela Blizzard, muito antes dela explodir com Diablo e Warcraft. Aqui você controla Kyle Blackthorn, um guerreiro tentando libertar seu planeta de um tirano. O jogo mistura plataforma cinematográfica com combate estratégico. O grande diferencial era o sistema de cobertura. Você pode se esconder atrás das paredes para escapar dos tiros dos inimigos. Isso era muito avançado para a época. O visual tem uma pegada sombria e quase realista. Com animações excelentes e um clima pesado de ficção científica, é um daqueles jogos que envelhecem muito bem e merece a sua atenção. E aqui vai mais um belo título lançado em 1994, Brainlord. Acabou ficando escondido no meio de tantos RPGs gigantes do Super Nintendo, mas esse jogo merece muito mais reconhecimento. A história acompanha um jovem aventureiro em busca dos segredos de uma civilização antiga. O jogo mistura RPG de ação com puzzles inteligentes. Não basta sair por aí apertando o botão. Muitas dungeons exigem raciocínio, o combate em tempo real funciona muito bem, e um destaque são os espíritos elementais, que ajudam durante toda a jornada. Para quem gosta de Zelda clássico, esse jogo é praticamente obrigatório. ActRaiser chegou logo no começo da vida do Super Nintendo, em 1991, e até hoje continua sendo um dos jogos mais criativos do console. Ele mistura ação em plataforma com gerenciamento de civilização. Sim, você luta contra monstros e depois ajuda as cidades a crescer. No jogo, você controla uma entidade divina tentando reconstruir o mundo. As fases de ação têm chefes enormes e uma trilha sonora fantástica, mas a parte de construção era algo absurdamente inovador para a época. É um jogo que realmente parecia coisa do futuro lá em 1991. Hard Lightfoot foi lançado em 1993 e representa perfeitamente aquela era dos mascotes dos anos 90. O protagonista é uma raposinha cheia de carisma. O jogo aposta numa plataforma rápida e extremamente colorida. O diferencial do jogo é o parceiro chamado Peck, uma criaturinha azul que ajuda tanto no combate quanto na exploração das fases. O jogo impressiona pelas animações. Os sprites são enormes e muito bem desenhados. É um daqueles jogos que claramente recebeu muito carinho dos desenvolvedores. Lançado em 1995,
Doom Troopers é praticamente a definição daquele exagero dos anos 90. O jogo é baseado no universo Mutant Chronicles e traz uma mistura de ação frenética com violência exagerada e um visual bem sombrio. Você enfrenta criaturas bizarras usando armas gigantes. O combate é extremamente intenso. As explosões ocupam quase a tela inteira, e os gráficos têm bastante detalhe, especialmente nas explosões e nos inimigos. É um daqueles jogos que parecem ter sido feitos tomando muito energético e ouvindo heavy metal. Phantasy Samurai chegou ao Super Nintendo em 1993 e é um dos jogos mais estranhos e únicos do console. A história mistura samurais, viagem no tempo e criaturas sobrenaturais. Você atravessa diferentes eras enfrentando monstros demoníacos. O jogo tem uma atmosfera quase psicodélica em alguns momentos. A trilha sonora é extremamente marcante e a dificuldade é bem elevada. É um jogo diferente de praticamente tudo que existe no Super Nintendo. The Ignition Factor foi lançado em 1994 e trouxe uma ideia extremamente original. Você controla um bombeiro especializado em resgates. O objetivo é salvar pessoas durante incêndios e acidentes. O jogo mistura ação com estratégia, porque você precisa controlar oxigênio, equipamentos e tempo. Os cenários vão ficando cada vez mais perigosos. É praticamente um simulador de resgate em 16 bits. E honestamente, pouquíssimos jogos tentaram algo parecido. É um jogo que vale a pena experimentar. Judge Dredd chegou ao Super Nintendo em 1995, trazendo toda aquela estética exagerada dos quadrinhos. Você controla o famoso juiz futurista numa cidade dominada pelo caos. O jogo mistura plataforma com tiro e aposta bastante numa ambientação com aquela pegada cyberpunk. As armas têm impacto, os cenários são escuros e cheios de detalhes. E apesar de não ser perfeito, é um jogo com muita personalidade. Magic Sword foi lançado para o Super Nintendo em 1992 e veio direto dos arcades da Capcom. A proposta é simples e extremamente divertida. Você sobe uma torre gigantesca derrotando monstros. Durante a aventura, você encontra aliados como magos, ninjas e guerreiros. Cada parceiro ajuda de forma diferente. O ritmo é rápido, o combate é viciante e o jogo tem aquela energia clássica de fliperama. Populous chegou ao Super Nintendo em 1992 e ajudou a criar o gênero conhecido como o God Game, onde você literalmente joga como uma divindade. O objetivo é fazer sua civilização prosperar enquanto destrói os povos rivais. Você altera terrenos, cria desastres e influencia diretamente o mundo. Para a época, isso era algo absurdamente inovador. Era difícil acreditar que um jogo tão complexo já rodava no Super Nintendo. Em 1992, chegou Paperboy 2 para o Super Nintendo e transformou uma simples entrega de jornal em puro caos. Você controla um garoto pedalando por bairros cheios de perigos. Só que tudo tenta te atrapalhar. Tem cachorro, skatista, carro, vizinho maluco, buraco. É praticamente um simulador de sobrevivência urbana. O jogo exige reflexo rápido e muita memória. Prehistoric Man chegou em 1995 trazendo uma plataforma cheia de humor ao Super Nintendo. Você controla um homem das cavernas tentando recuperar a comida roubada. O jogo aposta muito em animações engraçadas, expressões exageradas e cenários extremamente coloridos. O visual lembra desenho animado e a jogabilidade é simples, mas muito divertida. É aquele jogo leve e carismático que muita gente acabou ignorando ou não conheceu.
Secret of Evermore foi lançado em 1995 e acabou vivendo na sombra de Secret of Mana. Mas ele tem identidade própria. A história acompanha um garoto e seu cachorro, presos em mundos inspirados em diferentes épocas da humanidade. O mais interessante é que o cachorro muda de forma dependendo da era. O combate acontece em tempo real, e o sistema de alquimia substitui a magia tradicional. O jogo tem uma pegada mais ocidental e uma atmosfera muito marcante. É uma ótima opção para quem gosta de um bom RPG. E para fechar, Stargate, lançado em 1995 e surpreendentemente é uma adaptação muito melhor do que você pode imaginar. O jogo é baseado no filme clássico de ficção científica. Você atravessa portais interdimensionais enfrentando inimigos em diferentes mundos. A jogabilidade mistura ação e plataforma, e os cenários tentam reproduzir a atmosfera do filme. O gameplay é difícil, bem difícil, mas entrega aquela experiência clássica dos jogos de ação do Super Nintendo. E aí, noob? Quantos desses jogos você realmente conhecia? O Super Nintendo tem muita joia escondida. E talvez a melhor parte da era dos 16 bits fosse justamente isso. Você alugava um jogo completamente aleatório e às vezes descobria uma obra-prima. Então, comenta aqui qual desses jogos mais chamou sua atenção. E se quiser uma parte 2, já escreve aí nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.